Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Obrigado também àqueles que nos apoiam culturalmente. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige, qualidade e inovação na educação para o futuro de oportunidades. Um grande abraço para toda a equipe da Fadisma. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. É modelo em administradora de condomínios. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, soluções inteligentes em aquecimento. A Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, o seu jeito de ser. E postos de combustíveis Paduim. A qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Bem, mais uma vez agradeço a estes apoiadores que fazem o nosso programa acontecer aqui na TV Santa Maria. Hoje, mais uma vez aqui nos estúdios e nós aproveitando o setembro amarelo. O que significa o setembro amarelo? E depois eu quero fazer um comentário breve com vocês a respeito dessas cores e o porquê que o país inteiro está se servindo, inclusive fora do país, de cores e meses para alertar, para fazermos algumas campanhas. Então nós estamos vivendo neste momento o Setembro Amarelo. E um convidado muito especial, nosso amigo de muitos anos, o Jorge Brandão. O Jorge Brandão, que é o fundador do CVV em Santa Maria. O que é o CVV? É o Centro, né, Brandão? Centro de Valorização da Vida. Centro da Valorização da Vida. Este é o nosso assunto de hoje. Brandão, obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe que as nossas agendas aí a gente vive correndo, mas eu também tenho conhecimento da forma como tu vem trabalhando. O mês de setembro deve ser totalmente diferenciado para ti, né, Brandão? Porque é o ponto alto do CVV, enfim, e que tu tens aí uma série de programações, palestras, inclusive muitas delas fora de Santa Maria. Então, desde já eu quero te agradecer. Brandão, eu quero que tu fale um pouquinho do CVV, depois nós vamos entrar aí no Setembro Amarelo, né? Como é que surgiu toda a questão da criação, enfim, do nascimento do CVV a nível nacional e aqui em Santa Maria. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o nosso público e te agradecer a TV Santa Maria pelo convite, porque o trabalho do Centro de Valorização da Vida, do CVV,
ele só é possível se nós tivermos espaços para divulgar. Perfeito. Então, o Setembro Amarelo propicia realmente que surjam esses espaços, né? A finalidade do Setembro Amarelo é justamente trazer luz sobre um tema que é tabu. Um tema que é espinhoso, né? Um tema difícil, né, de se falar. Então, nesse Setembro Amarelo, a gente aproveita a boa vontade de todos os canais, veículos de comunicação, para que a gente possa falar um pouquinho mais e abrir um pouquinho mais espaço sobre o suicídio. Né? Suicídio, que é uma epidemia silenciosa, né, que está avançando bastante no Brasil e que nós podemos falar hoje com dados concretos. Isso, alguns números até para que a comunidade tenha conhecimento, né, Brandão? Exatamente. Você imagina que 55 Boeings caiam, né, durante o ano. Então, imagina só. E essa é a quantidade de pessoas, em torno de 12 mil brasileiros, que se suicidam durante um ano. A média, 12 mil brasileiros ano. Então, é algo... E para cada pessoa que se suicida, no mínimo, outras 10 tentaram. Que às vezes até a gente não tem o conhecimento, né, Brandão? Muitas são necessárias atendimento hospitalar e tal. Sim. Mas estamos falando de 120 mil pessoas. Né? Então é algo que realmente está muito próximo de nós, né? Que nós temos conhecimento e que nós precisamos realmente falar sobre isso. Esse lema do CVV, né, de falar sobre o suicídio no Setembro Amarelo. E não somos nós, Coronel Vargas, que afirmamos isso. É a própria Organização Mundial de Saúde, que, através de pesquisa... São dados estatísticos, dados oficiais. Pesquisas científicas comprovam que o suicídio pode ser evitado em até 90% dos casos. Olha aí, então aí vem, Brandão, fazendo um corte no que tu estás falando aí, se tu me permite. Eu sempre falo aqui para o meu público, nós estamos há 5 anos aqui na TV Santa Maria e as pessoas que nos assistem, que são os nossos fiéis telespectadores, elas já me conhecem dentro do aspecto preventivo, porque foi o que eu mais aprendi a fazer na minha vida profissional, né, Brandão, em questão de brigada militar. E eu sou um apaixonado pela prevenção. Então, quando eu ouvi esta palestra que tu deu, a última palestra que tu deu para nós, e que tu falaste a respeito desse índice de prevenção, então nós temos que divulgar muito para atingirmos esse número que tu falaste agora e que eu gostaria até que tu repetisse. Porque não se faz prevenção na saúde pública sem informação. Perfeito. Não tem como fazer. O que a maioria das pessoas não sabe, e muitas até da área da saúde não sabem, é que o suicídio também é feito com prevenção. Né? Porque como é que nós sabemos hoje, por exemplo, o controle da dengue? Sim. Se nós perguntarmos para qualquer criança, ela vai saber que não pode deixar a água parada. Né? Sim, porque é uma informação que já foi disseminada e ela está absorvida. Está absorvida, foi disseminada e realmente se faz prevenção com informação. Então, no caso do suicídio também, né? Também se faz a prevenção com informação. Mas aí tu pode me perguntar, mas qual é essa informação? Sim. Né? Quebrando os tabus que existem em relação ao suicídio, falando abertamente dos números que nós não temos como esconder, né? Isso é uma epidemia silenciosa, né? Porque se nós somarmos hoje todas as guerras do mundo, todos os atentados do mundo, o número ainda é inferior ao número de suicídios no mundo. Esse número é alarmante, Bruno. É um número alarmante, são em torno de 1 milhão de pessoas. Eu tenho um dado aqui diz assim, ó, uma morte a cada 40 segundos no mundo. Exatamente. Imagina só, uma morte a cada 40 segundos no mundo. Isto que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que o suicídio ele é subnotificado. Não existe uma notificação real, porque muitas quedas, muitos acidentes, muitas intoxicações alimentares não são dadas como suicídio, são suicídio. E aí acaba isso mascarando esses números. Além de que muitos países não permitem sequer a notificação do suicídio. A notificação e até no atestado de óbito vai ter ali outra múltiplas, causa. Tá? Fraturas múltiplas, tal, mas não fala. Então, assim, isso é uma realidade. Então, o que nós queremos dizer é que o suicídio pode ser prevenido e falar principalmente de como nós podemos prevenir o suicídio. Identificando, né, aquela pessoa que está em inconformidade com a vida, né, e ajudando essa pessoa. Né, levando a um tratamento profissional, seja de psicólogo, psiquiatra, médico, né, levando ao tratamento e dando apoio emocional. E é justamente dentro de casa, na família, às vezes e no próprio ambiente de trabalho. No seio, acho que são 2 locais importantíssimos aí, Brandão. Ou seja, é a questão
dentro da família, no seio familiar, ou seja, dentro da sua casa e no seu ambiente familiar. Nesses dois locais, esta pessoa, ela deverá dar alguns indícios, né, do que está acontecendo. Porque ocorre, eu tenho sempre falado isso quando tem oportunidade como essa, ocorre que nós hoje, através da comunicação, da internet, dos veículos de comunicação, nós sabemos imediatamente o que está acontecendo, por exemplo, lá na Coreia do Norte, quando largam um foguete lá. Ligeirinho. É rápido, a gente está sabendo. Verdade. Agora, aquela pessoa que está ao nosso lado, dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, que está mais retraída, mais reprimida, nós não percebemos. E é isso, esse é o trabalho do CVV também, esse é o trabalho de dizer assim, ó, sim, nós todos podemos fazer parte desta grande rede de proteção. Uma corrente, uma rede. Uma rede de proteção, percebendo a dor do outro, ouvindo com mais tempo. O CVV faz isso, né, no atendimento do telefone. Nosso 24 horas, né, Brandão? 24 horas, através do número 188. Nosso posto aqui de Santa Maria fica na estação rodoviária. Nós recebemos aqui em Santa Maria, só aqui em Santa Maria, em torno de 2.000 ligações por mês. 2.000 mês? 2.000 mês. Pessoas que não têm com quem conversar, pessoas que não se sentem à vontade para falar sobre esse assunto, né? Pessoas que... Porque daí elas devem ter coragem, Brandão, de estarem falando no telefone, porque daí elas não estão frente a frente com ninguém, né? Estão isolados do ambiente familiar e isolados do ambiente profissional, e que o telefone, com aquele outra pessoa do lado, elas acabam falando coisas que não falaram para ninguém. Principalmente porque nós, voluntários do CVV, somos preparados. Sim. Né? Mas eu acho que todos nós podemos nos preparar para conversar com alguém. Sem dúvida. Sem preconceito, sem julgamento, sem aconselhamento. O principal, né, Brandão? E pelo tempo que a pessoa desejar. Nós recebemos ligações... Sim, porque é uma coisa que tu não pode limitar, né, Brandão? Deixa eu dizer assim, olha, eu vou conversar contigo só 2 minutos. Mas eu estou saindo agora, entende? Isso é para a pessoa importante, ela se sentir valorizada, se sentir importante. Porque nós temos condições de despertar essas sementes, né, que estão dentro de cada um. Porque uma palavra bem colocada, sem dúvida nenhuma, vai salvar uma vida. E uma escuta bem feita. Sim. Porque muitas vezes nós nos preocupamos... Já muitas pessoas nos dizem, mas o que eu vou dizer? A pessoa disse que quer se matar. O que eu digo? Como que eu abordo isso? Não precisa dizer tanta coisa. Colocar a mão no ombro e dizer, conta comigo, vamos conversar sobre isso aí que está te trazendo agonia, angústia. Sim. Vamos conversar, eu estou aqui ao teu lado para te ouvir. Isso é importante. Porque quando nós vamos dar um conselho para alguém, se o conselho é bom... É aquela história, né? Se o conselho é bom, se fosse bom eu vendia. Não, se o conselho é bom, né? Nós estamos criando um dependente de conselhos. Certo. Se tu me conta um fato e eu te dou um conselho, é como se eu dissesse assim, Coronel Vargas, tu não tem condições de decidir, deixa que eu vou decidir por ti. Certo. Tu já está baixando a autoestima da pessoa. Baixou a autoestima. E se o conselho for bom, tu está tornando dependente de conselho. Sim. Pessoa que, então eu realmente não tenho condições, eu preciso que alguém me fale. Então o conselho nunca é bom. O voluntário, evidentemente, ele já sabe disso. Sabe disso. Claro. Muitas vezes, Coronel, numa conversa de 2, 3 horas, ao final dessa conversa, a pessoa nos diz assim, olha, eu quero te agradecer por todos os conselhos que tu me deu. Deixa que ela interprete, então. Aí o que a gente diz? Olha, eu não te dei conselho. Não me deu conselho, mas parece que agora eu estou encontrando as respostas. É que essas respostas estavam dentro de ti. Perfeito. E nós criamos condições favoráveis através do diálogo para que ela buscasse e encontrasse essas respostas. Aí entra a empatia, né? De se colocar no lugar do outro, o não julgamento. Sim. Né? E um comportamento de confiança. Exatamente, uma relação de confiança, o não preconceito, né? Essa amorosidade, né? Que faz com que a pessoa se sinta bem, se sinta à vontade. Tu falou da questão do telefone, é verdade. Muitas pessoas, principalmente os homens, nós homens, né, temos mais dificuldade de nos abrir. Certo. Né? E aí, através do telefone, a gente consegue falar mais. Mas nós recebemos ligações de pessoas de idade, nós recebemos ligações de crianças, de adolescentes. Criança também, Brandão? Crianças, adolescentes, recebemos ligações de todas as faixas etárias. Né? Ambos os sexos. Né? Então, realmente, quando a gente atende o telefone, nós sempre dissemos, a gente nunca sabe quem está ali e o que a pessoa vai falar. Normalmente se levanta essa faixa etária,
no diálogo se levanta esta faixa? Porque um dos objetivos do trabalho do CVV é nós não ficarmos fazendo questionamentos. Sim, né? não fica fazendo perguntando. Não se pergunta a idade, não se pergunta o nome, não se faz perguntas, o trabalho é sigiloso. Sim. Nós não temos bina, né? É tudo sigiloso. Sim. Mas a gente sente, né, pela voz, né, e pelo assunto que a pessoa vem tratando. Sim, da forma como ela vai contando a sua história, a gente percebe. Mas uma estatística importante que nós precisamos aproveitar esse espaço, Coronel, para falar, é que o suicídio, ele no Brasil, ele é mais baixo que muitos países, que a maioria dos países é mais baixo. Em comparação, então, com o resto do mundo... É mais baixo. Mas o que é preocupante é que ele cresce mais que todos os outros países. Opa! Então aí tem algo... Ele está numa ascendência. Ele está num ascendente. Né? Enquanto os outros países é alto e vem estabilizado, ou até baixando um pouquinho, no Brasil ele cresce. E cresce principalmente nas faixas etárias dos adolescentes e da terceira idade. Tá aí, Brandão, diante disso, né, da forma como vocês abordam ali, como tu falaste aí, em torno de 2.000 ligações mês, vocês têm um diagnóstico, um índice mais elevado da questão motivação? Bom, tem. É claro, a maior motivo que as pessoas nos ligam, principalmente, é solidão. Solidão. Pessoas que se sentem solitárias. Porque tu pode te sentir solitário mesmo no meio de uma multidão. Era isso que eu ia dizer agora. Quer dizer, eu me relaciono com 300 pessoas, mas eu não consigo me abrir com ninguém. Porque as pessoas estão na rede social, né? Estão atarefadas, estão pensando nos compromissos, nos extras que eles têm que fazer, porque as contas estão batendo na porta. Né? Nós criamos uma sociedade de consumo e somos vítimas dela hoje. Sim, né? nós mesmos criamos isso. E estamos todos nós envolvidos. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não. Não, isso é problema dos outros. Não, é problema nosso. E a situação econômica atual, infelizmente, tem influenciado muito. Principalmente nos homens. Porque o homem tem essa questão um pouco de machismo, né? De dizer, não, eu sou o gerador de recursos, né? E o homem desempregado, né? E ele fica realmente com a autoestima dele muito baixa. Certo. Né? E ele fica... E aí, daqui a pouco, ele se torna dependente da esposa, da mãe, e alguma coisa desse tipo, e ele diz assim, mas o que eu estou fazendo aqui? E um sentimento de frustração, muitas vezes. Frustração. Né? Porque se faz planos, né? A gente trabalha com planos, muitas vezes, a médio e longo prazo. Sim. E, por exemplo, essa crise que nós estamos passando, ninguém esperava. Né? Um país riquíssimo como o nosso. Meu Deus. Né? Um país riquíssimo como o nosso está numa situação que está. A gente não vale a pena aqui entrar nessa questão. Dos motivos que levaram até aqui. Não vale a pena, mas assim, isso tudo também influencia. E aí se pergunta por que, né, os adolescentes e por que a terceira idade? As pesquisas comprovam, em primeiro lugar, que o suicídio é multifatorial. Multifatorial. Não existe um motivo só. Sim, de dizer assim, olha, esse motivo aqui ele é altíssimo. Porque daí se poderia trabalhar, né, Brandão? Diante desse diagnóstico. Olha, o motivo é esse, então vamos centralizar o trabalho. Sim. Não, mas se ele é multifatorial... Multifatorial, porque assim, são vários os motivos. Mas o adolescente, principalmente, ele tem facilidade na comunicação digital, mas ele tem dificuldade de se expressar, de se comunicar, principalmente com os adultos. Este relacionamento interpessoal... Muito abaixo da média. Então ele tem dificuldade de enfrentar os desafios, porque ele não está muitas vezes acostumado. Muitas vezes também entra a questão da família, dos limites, né? Que ele não sabe exatamente quais são os seus limites, os pais super ocupados, a falta de diálogo. Né? Então tudo isso faz com que ele fique à mercê dos acontecimentos. Sim. Porque as pesquisas, mais uma vez, comprovam que 70% do que, ou mais, no mínimo 70% do que os adolescentes sabem em relação a sexo, droga e assuntos mais difíceis, eles aprendem entre eles. Entre eles. Não existe professor, não existe pai, mãe... Quer dizer, saiu do âmbito familiar e educacional, escola. Saiu. Então, este grau de conhecimento e de desenvolvimento, ele se dá no grupo jovem, no grupo onde ele vive. No grupo onde ele vive. E o grupo informa mal.
O grupo não tem noção. Sim, porque o grupo já informa junto com os tabus, quer dizer... O grupo não sabe, ele tenta ajudar. Então o que acontece? O adolescente ele não está preparado para enfrentar os desafios. Ele recebe uma pressão muito grande. Nós podemos dizer assim, não, mas eu já fui adolescente, nós que somos jovens há mais tempo, né? Verdade. Nós que somos jovens há mais tempo, eu já fui adolescente, eu sei como é que é, não sabe. Não sabe. A pressão hoje é muito maior. A competição é muito maior. São outros tempos, A falta de tempo... De geração em geração as coisas mudam. A falta de tempo na família é muito grande. Então, uma das maiores reclamações dos adolescentes é que eles não são levados a sério. Mas isso. Tem isso. Isso é coisa de aborrecente, vai passar. Isto. É a fase que ele está vivendo. É uma fase. Então, isso machuca muito. Porque ele se sente não pertencido a essa sociedade. Ele se sente à margem da sociedade que ele vive. Porque ele perdeu a identidade de criança. Certo. Ainda não é um adulto. E o que eu sou? E ainda ninguém me leva a sério. E uma coisa importante aqui que me ocorreu agora, Brandão. Veja bem que todo o tempo que nós estamos conversando aqui agora, em momento algum, nós falamos em classe social. Exatamente. Né? Vem cá, é o sujeito mais rico, classe média, pobre? Não. Atinge todas as classes. Todas as classes. Todas as classes. E a questão da terceira idade, né, ocorre também um sentimento que a pessoa, normalmente, ela já perdeu o cônjuge. Certo, então daí ela é colocada de lado. Já perdeu amigos, ela é considerada um velho, uma velha. Né? Muitas vezes ela não faz parte das rodas de conversa. Né? Ela se sente isolada, se sente também marginalizada. E esse sentimento dá uma desvalia muito grande, né? Porque não encontra um sentido maior para a vida e muitas vezes estão muito cansados de lidar com tantos desafios. Claro. E chega nesse momento que ela realmente, às vezes, ela pensa. Chega a pensar, e chega a tentar, e chega a cometer o suicídio. Olha aí. Então, os dois extremos são os que mais preocupam a saúde pública hoje. O crescimento do suicídio nos adolescentes é a segunda maior causa de morte hoje entre adolescentes e jovens. A segunda. Entre adolescentes e jovens, a segunda maior causa. Então, é algo realmente que está assim preocupando. Né? E na terceira idade acontece muito, né, também, da questão do suicídio, por esse sentimento de não pertencimento, sim. À sociedade que vive, à família que vive. Né? Então, e se sentir alheio, se sentir isolado. Fica lá no canto, vô, isso aí não é do teu tempo, tu não sabe nada. Quem sabe agora é os outros. Então, exatamente. Né? E tem que ser o contrário, né, Brandão? Nós temos que nos unir. Né? A gurizada sabe da tecnologia, sabe da informação do computador, da era digital, mas não podemos desprezar a experiência. Né? Uma coisa que eu comento também sempre aqui, Brandão, é a questão do modelo oriental. Né? Quer dizer, o oriental, ele dá muito valor para o seu velho. Por quê? Porque ali está depositado toda a experiência de uma vida. Referência. Quer dizer, eu preciso saber, vem cá, eu tiro essa porta daqui ou não tiro? Eu vou perguntar lá pro vô. Vô, o que tu acha? Por quê? Porque o vô já viveu muitas coisas assim. Uma vez eu tentei tirar essa porta daqui e eu cometi uma burrada, então tu não comete. Então, quer dizer, é um referencial. O velho tem que ser referência. Isso, te digo, tive a oportunidade de visitar o Oriente e te digo, nós aqui mentimos a idade para menos e eles mentem para mais. Olha aí, ó. Porque valoriza. Então, olha só, vem a somar exatamente naquilo que eu estou falando aqui. Olha só. Quer dizer, se eu for o mais velho, quer dizer, mais experiência, mais respeito. Mais respeito. Então, isso é incrível da civilização oriental para nós. Tá aí que está. Brandão, vamos fazer um intervalo? Como nós estávamos dizendo, o tempo aqui, quando o papo é assim, ele voa mesmo. Né? Nós vamos fazer um intervalo, voltamos no segundo bloco para a gente complementar aqui. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer para ti. E realmente, é um assunto delicado, mas que o Setembro Amarelo nos possibilita, né, e nos dá essa oportunidade para a gente conversar. Okay. Pessoal, vocês estão vendo, tá? O Brandão aqui em Santa Maria, eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma das pessoas que tem mais experiência, tanto é que ele é o fundador do CVV aqui em Santa Maria. Então, nós trazendo ele aqui hoje é justamente para conversar como nós estamos conversando aqui, como é o modelo do nosso programa, de forma muito aberta, de forma muito transparente. E tratar de suicídio
com a declaração do Brandão. Em termos de números, sim, é preocupante. E nós estamos falando aqui sem tabus, estamos falando aqui, repito, de forma muito transparente. Precisamos chocar às vezes? Sim. Por quê? Porque a realidade, ela está aí e muitas vezes nós nos desviamos dela. Isso não me interessa. Interessa sim. E vocês no segundo bloco vão saber um pouco mais a respeito disso. Um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Cantando Santa Maria, Denise Reis. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi. Quero testemunhar o amor da Índia em Membuí e cultivar a semente lendária que esta paixão inspirou. Quero colher vagalumes às margens do Itembé para iluminar as sendas de liberdade dos tapes, minuanos e guaranis. Quero abraçar meus ancestrais que vieram de longe, muito longe, para servir o império e plantar seus sonhos aqui. Quero beijar a boca dos montes e saborear notas de esplendor, verde riso sonoro que fortalece mais e mais meu amor. Quero exaltar a coragem dos heróis das revoluções e desfraldar bandeiras de paz nas fronteiras deste vigoroso coração. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi, até que a vida me plante entre os seios de Maria, terra santa em que nasci. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. 5 anos ao seu lado, fazendo aqui o nosso programa para vocês. Desta forma, nós estamos hoje aqui nos estúdios com o fundador do CVV aqui em Santa Maria, o Jorge Brandão. O Brandão que está numa série de palestras, numa série de entrevistas, se utilizando, como ele faz todos os anos, do Setembro Amarelo. Estamos vivendo agora o Setembro Amarelo, o setembro que está possibilitando nós falarmos de forma mais clara, mais direta, mais transparente sobre o suicídio, né? Uma coisa que ninguém gosta muito de falar, evidentemente, mas que a realidade está aí, como disse o Brandão no primeiro bloco, estão batendo na nossa porta. E nós todos somos responsáveis sim. Se nós pudermos fazer um pouquinho,
lá no final, uma grande corrente, uma grande rede vai se tornar uma força muito grande. Brandão, eu acho que até nós podemos iniciar por aí, né? Essa última frase que eu acabei citando aqui a respeito do... Nós temos este número de voluntários. Até uma oportunidade também de tu nos dizer quantos voluntários estão hoje no CVV trabalhando ativamente. Nós estamos hoje com 52 voluntários. 52 voluntários que estão trabalhando... Que fazem o giro da roda 24 horas. Que permitem, né? Claro, 52 voluntários em Santa Maria, 2.500 voluntários no Brasil. 2.500 no Brasil. Porque hoje, se alguém ligar 188, que é o número do CVV, dificilmente ele vai ser atendido por alguém de Santa Maria. Ele pode ser atendido por São Paulo, Rio. Né? Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Então, há uma central virtual. Eu tinha ideia, e te confesso aqui, que se eu ligasse agora por 188, alguém aqui de Santa Maria iria me atender. Não. Ele faz parte, então, de uma grande conexão. Exatamente. E que aquele atendente que está desocupado imediatamente vai cair nele, sim, independente do local. Sim, sim. Então, hoje, o número 188 está aberto no Rio Grande do Sul. A partir do final do mês, como esse projeto funcionou muito bem e nós conseguimos ampliar muito o número de ligações, né, dos gaúchos, e foi instalado no Rio Grande do Sul, porque, infelizmente, o Rio Grande do Sul é líder no ranking de suicídios. Brandão, era uma pergunta que estava direcionada aqui. Vamos aproveitar, já que tu puxou esse gancho. Tu falaste aqui a respeito da questão do homem, que ele tem uma dificuldade maior em se abrir por causa da questão machista, né? Não, eu tô bem, né? E ele sabe que ele sofre, né, de forma silenciosa, mas aí tu vais fazer o comparativo em nível nacional. O povo gaúcho também tem as suas peculiaridades, evidente, assim como outras regiões do país. Mas o povo gaúcho, ele é aquele esquema do arregado, né? E que acaba, então, esta pergunta que eu iria fazer para ti, faço agora, dos números em níveis estaduais. O Rio Grande do Sul está diferenciado, então? Infelizmente, sim. E como nós falamos, o suicídio é multifatorial, mas tem alguns fatores nós gaúchos, que infelizmente contribuem para isso. Um deles é uma certa rigidez do gaúcho, né? Uma certa inflexibilidade, né? Um machismo exagerado. Né? É assim que eu quero, é assim que tem que ser. Né? Isso realmente acaba fazendo com que a pessoa se desespere mais facilmente. Porque sempre foi, né? Aquela história do provedor da família, sim, ele que vai para a roça, ele que vai lá a cavalo, e aí então, a família fica esperando os proventos. Uma coisa importante a falar sobre essa questão de que o suicídio é multifatorial, um exemplo, né? Nós estamos numa roda de conversa, né? Conversando, e o pessoal pergunta, e o Zé? Não tenho visto mais o Zé. E aí alguém diz assim, tu não soube, o Zé se matou. Aí tu, mas como, o Zé, uma pessoa tão boa e tal, né? Não, tu não soube. Jamais esperava isso dele, né? E ele disse, levou um chute da namorada e se matou. Para aquela roda de amigos ali... Ficou diagnosticado. Ficou esse diagnóstico. Né? Tá ali a causa. Que foi o chute da namorada que levou ele a se matar. Mas para um suicidólogo, ou seja, pessoas especializadas no assunto, um psiquiatra, um psicólogo estudioso no assunto, pessoas que estão estudando, eles não se contentam com essa resposta. Eles vão querer saber como é que foi a infância do Zé. Será que ele foi uma criança amada? Será que ele teve colo, carinho? Né? Será que teve a atenção dos pais, dos avós, dos tios? Né? Será que ele recebeu... Faz uma retrospectiva da vida. Exatamente. Será que o Zé, ultimamente, tinha alguma dependência química ou alcoólica? Né? Será que o Zé era uma pessoa que se comunicava bem? Né? Ou ele era isolado? Será que ele não estava passando por uma depressão? Né? Como é que estavam os sonhos? Será que o Zé tinha outros sonhos na vida dele? Então, tudo isso somado... Né? E a própria, conjunto esse conjunto faz com que o corpo fique no limite. Sim. E às vezes aquela gota. Aí a gota que colocaram para o Zé foi que ele brigou com a namorada. Exatamente. Mas se todo mundo que tivesse brigado com a namorada se suicidasse, nós não tinha público assistindo. Pronto, verdade. Nem nós talvez estaríamos aqui. Verdade. Então não é uma causa só. Né? São múltiplas causas que somadas fazem com que venha acontecer o suicídio. Por isso que ele é multifatorial. Então é importante aproveitar esse espaço para explicar isso. Então o Rio Grande do Sul tem essa característica, né?
E por isso que foi testado aqui no Rio Grande do Sul o número gratuito, Sim. porque até 2 anos atrás você tinha o custo de uma ligação local. Ah, daí já começava a ter problema. Então o CVV, pela credibilidade que tem junto às organizações internacionais e próprio Ministério da Saúde, ele adquiriu esse direito de usar um telefone 3 dígitos, que é um 188 gratuito. Certo. Porque quem é que tem 3 dígitos gratuito? É só polícia, bombeiro. Isso. Não, Exato, são números emergenciais. Emergencial. E ele é considerado um serviço de não tem emergência. dúvida, é emergencial mesmo. E o CVV surgiu na década de 60, naqueles anos rebeldes, considerados anos rebeldes, Sim, né? sim. Que tinha muito sexo, droga, Isso. rock and roll e muito suicídio. Revolucionários. Isso, e muito suicídio no meio. Que as pessoas estavam, perderam a noção da liberdade, né? E acabaram se perdendo de si mesmo. Né? E o suicídio começou a eclodir de uma forma muito, muito forte. Então surgiu, através de um grupo de universitários, que criaram esse serviço na década de 60, foi em 1962, e começou, eles pensaram que esse grupo era provisório. Assim que essa onda... Se iria se atingir o objetivo. Sim, vamos atingir o objetivo, essa onda vai passar. Terminou. E aí nós não precisamos mais, mas pelo contrário. Né? Isso não parou. E a proposta que veio da tecnologia para nós todos é que nos deixar mais livres, para nós poder conviver melhor entre nós, para nós poder dialogar mais. Sim. Né? Essa é a proposta da tecnologia. Vocês vão ter mais tempo. Pois é, Brandão. E aí, foi muito bom tu entrar nesse assunto da questão da tecnologia, né? O que nós vemos, Brandão, é um fator assim, que a família sai no domingo, ou em qualquer outro dia, enfim, vai almoçar no restaurante com o marido, a esposa, os filhos, e daqui a um pouco eles chegam na mesa, tu vai olhar lá, cada um tem um telefone. E cada um deles estão sentados um do lado do outro, mas cada um deles está mexendo no seu telefone. Quer dizer, onde é que está o diálogo? Nós saímos para quê? Para confraternizar. O momento da refeição é um momento em que nós sentamos à mesma mesa para dialogarmos, ouvirmos uma situação de um, de outro. Isto, dentro da tua experiência, também é um fator que está influenciando? Sim, não podemos negar. Só que nós não podemos colocar tudo nas costas da tecnologia. É claro que não. Nós não podemos generalizar. Claro que não. Eu vi uma foto de 1918, onde tem várias pessoas sentadas numa mesa, todas com jornal. Aí foi colocada ao lado de uma foto, todas com celular. Então quer dizer, foi a substituição do jornal pelo celular, que encanta muito mais, né? Porque tem 1000 atividades, 1000 funções, né? Então nós não aprendemos a lidar com essa tecnologia ainda. Isso que começou nas gerações das crianças, adolescentes, e se espalhou, né? Hoje todo mundo não consegue viver sem o celular. Não consegue. Né? Então isso é algo que realmente nós temos que nos preocupar. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos usando contra nós essa tecnologia? Se é uma ferramenta que ela veio para nos auxiliar, nós não podemos fazer com que nós venhamos a nos tornar dependente, que nós venhamos a acreditar tudo no que está escrito ali, né? E que isso seja contra nós, sem dúvida. Então, nós temos que realmente, porque é muito fácil, né, Coronel Vargas, a gente achar culpados fora. Né? Sim, sim. Fora de nós. Os outros. Os outros. Mas será que acho que nós precisamos ser bem sinceros. Uma autorreflexão. Fazermos uma reflexão. Será que nós estamos encontrando realmente tempo para o outro? Né? Será que nós estamos conseguindo perceber a dor do outro? O que nós esperamos realmente desta vida? Qual é o sentido que nós temos aqui nesta vida? Nós acreditamos em alguma coisa ou não acreditamos? Achamos que a vida se resume a trabalho e consumo? Né? Existe uma pesquisa, nós estamos a respeito da revista. Na revista super interessante, que é uma revista científica. Né? Que fez uma pesquisa com 150 mil pessoas e comparou pessoas com religiosidade ou com fé e pessoas sem religiosidade, sem fé. Não estamos aqui falando de religião. Perfeito. Né? Estamos falando de encontrar um sentido para a vida. Pessoas que têm religiosidade com as que não têm. As pessoas que não têm religiosidade, segundo essa pesquisa, feita com 150 mil pessoas, elas consomem 50% mais álcool. Né? Consomem 6 vezes mais drogas. Né? Vivem 7 anos a menos. Isso aí são tudo dados estatísticos. Dados científicos e estatísticos. Tem 50% menos de chance de sobreviver a um transplante. Olha só. Né?
E se suicidam pessoas que o índice 60% mais chance de cometer um suicídio. Ou seja, resumindo tudo então, o seguinte aqui, ó, não tem fé, não acreditam num ser superior, né? Não tem esta religiosidade que tu estás falando aí, né? Diz assim, não, eu não acredito nisso, não acredito. O não acreditar tem uma influência muito forte. Não é que nós estejamos blindados, né? Bom, eu tenho fé, claro. Comigo não vai acontecer. Não, perfeito. Mas aí vem aonde que o índice está mais elevado. Aonde que está mais elevado. Porque muitas vezes se fala, e isso é importante aproveitar esse espaço para dizer, que o suicídio é um ato de coragem ou é um ato de covardia. Sempre foi dito isso, Brandão. Será que quem se suicida... Vem cá, o sujeito ele é muito corajoso ou ele é um grande covarde? E essa pergunta nós respondemos de maneira assim clara e sem deixar dúvida. Sim. Na verdade, o suicida não é corajoso e também não é covarde. É uma pessoa que está em desespero, né? E um desespero tão grande, né? Uma dor psíquica insuportável, que ele não consegue enxergar outra alternativa. Sim, ter esta visão como nós estamos tendo agora aqui. Aí o cara pensa assim, consegue raciocinar. mas o sujeito foi covarde, tirou a própria vida. Não. Olha, o sujeito foi corajoso em fazer o que fez. Exatamente. Não. Então, a palavra coragem e a palavra covardia, ela não está dentro do aspecto do suicida. Não, está o desespero, a desesperança. Né? E nisso a religiosidade contribui bastante. Né? Nisso a vida ter um sentido maior é muito importante. Né? Porque se a pessoa... Todos nós temos o desejo natural de viver. Né? Se nós vamos atravessar uma rua... Nós olhamos para os dois lados, não é porque... Isso, é a questão da autodefesa. Parei um pouquinho. Eu não quero ser atropelado. Eu preciso me cuidar. Né? E quando a pessoa está em desespero, esse desejo de morrer e o desejo de viver começam a se contrabalançar. Será? Ela não quer morrer, ela quer fugir da dor. Isto. Para ela não vai existir nada pior. O engano é muito grande. Ela acha que não vai existir outra dor pior. E aí, o desejo de morrer e de viver... fica contrabalançando. Contrabalançando. E nessa hora que nós podemos fazer toda a diferença também. Nessa hora que um apoio, um ombro amigo, pode salvar a vida. Certo. Brandão, aproveitando esse momento, para uma pergunta muito importante. Dentro da experiência de vocês, como é que um familiar, principalmente um familiar, ou um colega de trabalho, um vizinho, enfim, ele pode identificar, pode pegar água, pode identificar a questão envolvendo um sujeito, olha, ele está apresentando um comportamento diferente. De que forma ele se apresenta para nós? Existem algumas regras, alguns comportamentos que pode nos fazer acender uma luz amarela? Exatamente. Talvez essa pergunta é uma das mais importantes do nosso diálogo hoje, para que as pessoas entendam bem e possam ajudar. Sim. Né? Porque depois que acontece, uma coisa normal que acontece é um sentimento de culpa muito grande. Porque a pessoa diz assim, aquele dia ele me falou isso e eu não dei bola. O sentimento de culpa que fica, para cada pessoa que se suicida, também as pesquisas, até 20 pessoas podem ficar com esse sentimento de culpa. E isso pode levar a traumas e até uma depressão. Sim. Porque a pessoa fica, poxa vida... Porque a pessoa começa a se culpar. Se culpar. Na verdade, nós precisamos ajudar, podemos ajudar, mas também não podemos chamar a responsabilidade para nós. Sim, né? Tranquilo. Cada ser tem o seu livre-arbítrio, embora naquele momento que ele vai cometer, ele esteja numa situação de preocupação, de estresse tão violenta, de desespero tão grande que ele não consegue raciocinar. Certo. Mas os sinais, principalmente, são os seguintes. Né? A pessoa, nos comentários, ela muitas vezes cita que, por exemplo, olha, talvez se eu não estivesse aqui, vocês poderiam estar melhor. Sinal de alerta. Já deu um alerta. É um alerta. Não sei se vale a pena continuar, tá difícil, né? Isso é outro sinal de alerta. As coisas que ela gostava de fazer, ela não faz mais. Né? Mudou o comportamento. Ela não trocou de hobby, ela deixou de fazer. Né? Ela não tem mais interesse. Sim, ela gostava muito de fazer uma determinada situação, caminhada, e conversar com os amigos. Não faz mais. Não vai mais lá no calçadão sentar, conversar. Ela começa a se isolar. Ela começa a ficar quieta. Né? E ela começa... E o sinal mais derradeiro que tem, o mais próximo que está do suicídio, ela começa a querer organizar a vida dela
no sentido de deixar uma papelada, entende? As coisas em ordem, né? Ela começa a se preocupar com detalhes que ela nunca se preocupou antes. Nunca se preocupou, porque tem um pecúlio lá, eu preciso desse documento e não sei o quê. Coisas assim, essa organização. E algo muito importante, a pessoa está extremamente triste, não quer conversar, e daqui a um pouco ela amanhece bem. Pessoal, tranquilo, não se preocupe comigo, eu estou ótimo. Olha, graças a Deus. Sinal de alerta. Ela está com aquela decisão tomada, tá? Ela está já com aquilo mais ou menos planejado, e aquilo de certa forma naquele momento faz com que ela tente disfarçar. Então, numa situação em que ela vinha numa depressão, daqui um pouco, olha aí, agora recuperou, está muito bem, estava rindo hoje aqui com a gente. Sim, contando piada, rindo, né? Cuidado. Quis mascarar o momento imediatamente anterior a realizar. Isso acontece, infelizmente acontece. Então, assim, existem os grupos de risco, né? Quais são os principais grupos de risco do suicídio? Depressão, está em 40% dos casos presentes. Depressão. Dependência química, né? Dependência química, principalmente o álcool. Né? Somado com a depressão. Alterações de personalidade, alterações de humor, né? Que a pessoa tem picos de alteração. Picos, né? seria o chamado bipolar, quer dizer, hora está bem, hora está mal. O isolamento, pessoas que se isolam, que têm dificuldade de se comunicar. Né? Então, assim, a situação de estresse que ela está vivendo, então, perdas recentes, às vezes rompimentos de relacionamentos, né? Coisas que deixam a pessoa numa situação... E que foi para dentro do caramujo. Exatamente, enfraquece. Então, assim, nós podemos perceber. É claro que na nossa agitação diária, muitas vezes é difícil. Fora isso, Coronel Vargas, é importante falar que existe um preconceito muito grande com os transtornos mentais. Né? E muitas vezes as pessoas não querem falar porque elas são taxadas de louco. Sim, isso é louco. E muitas vezes não são levadas... Se uma criança se machuca na escola, está com febre, liga para o pai. Se ela está sentada quieta, deixa quieta. Olha aí. Deixa assim. Né? Mas ela está passando por um transtorno, ela está se isolando, ela não está se comunicando. Pois é, então veja bem o exemplo que tu deste aqui agora, importantíssimo isso, Brandão. Que passou então aquela pessoa que está, os nossos professores, os nossos educadores, né, que estão com essas crianças, com esses adolescentes, eles também têm que se juntar a nós, né, se juntar ao CVV, porque eles sim têm um contato muito rotineiro, né, com esta juventude, e eles sim podem perceber alguma mudança de comportamento. E aí, Brandão, que tu falasse, eles devem dar uma ligadinha para o pai e para a mãe, dizendo, olha, eu achei o Vargas hoje bastante diferente, está acontecendo algum problema? Só que, infelizmente, eles estão numa pressão tão grande, e eles também são do grupo de risco, porque eles vivem sob pressão e vivem em estresse. Então, o que acontece? Muitas vezes a família joga para a escola uma responsabilidade que não é dela. Transferência da responsabilidade. Transfere, entende? Onde dentro de casa, esses dias, só para citar, uma criança me ligou e queria falar com a mãe. Eu disse, olha, a próxima voluntária é uma mãe, daqui a um pouco tu pode ligar, mas eu estou aqui para te ajudar, quem sabe eu posso te ajudar? E a criança disse assim, não, porque eu quero falar com a mãe, quero que ela me ensine como é que eu faço para minha mãe me amar e conversar comigo. Meu Deus, Brandão. Então, aí é um tapa na cara da sociedade. Porque, olha, Brandão, um filho dizer isso, imagina o que está acontecendo lá dentro da casa. Nós estamos num ritmo que nós precisamos colocar o pé no freio. Precisamos colocar o pé no freio, precisamos rever nossos valores, nossos princípios. Porque se nós estamos aqui nesta vida, nós todos precisamos uns dos outros. E é preciso achar mais tempo para ouvir, mais tempo para conversar. Então, como mensagem final, sei que nós estamos no final aqui, eu queria dizer para todas aquelas pessoas que muitas vezes estão se sentindo tristes, estão se sentindo às vezes desesperadas, que pensem que tudo na vida passa. Nós não, mas os problemas passam. E que uma decisão muitas vezes tomada de cabeça quente, ela não tem volta. Vamos buscar ajuda. É a questão da pedra tirada, né? Vamos buscar apoio. Nós já erramos tantas vezes, tomamos tantas decisões erradas, mas no caso do suicídio não tem volta. A pessoa, então assim, vamos apoiar e vamos buscar apoio. Vamos conversar mais. Vamos procurar profissionais. Não vamos ter vergonha. Se nós estamos com o braço quebrado,
procuramos ortopedista. Vai lá no ortopedista. Coração, cardiologista. Se nós estamos emocionalmente abalados, vamos procurar profissionais. Tem excelentes profissionais aí, que é a questão do psicólogo, psiquiatra. Ligar para o CVV, conversar, buscar um amigo e conversar. A sociedade precisa muito de diálogo e de escuta. De um curso de escutatória. Um curso de escutatória. Perfeito. Brandão, eu tenho certeza de que nós ficaríamos aqui mais tempo falando. Mas eu tenho certeza também de que nós atingimos o objetivo, né? De falarmos com uma pessoa do teu grau de experiência, do teu gabarito, de que já viveu várias situações em que não é o Vargas, não é o Pedrinho, não é o Joãozinho, não. Quem está falando aqui é o Brandão e que tem um know-how e eu tenho certeza, então, desta forma que nós atingimos, então, este objetivo, né? De nós darmos um alerta. E o que mais importa aqui, e que importou, eu tenho certeza, Brandão, é que todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, elas conhecem alguém, né? Conheceram alguém que já cometeu e também conhecem alguém que já tentou cometer o suicídio. Então, elas são, Brandão, parte do processo desta grande rede que tu falou. Uma última informação, que é importante. 50%, ou seja, metade das pessoas que se suicidam já tentaram. Olha aí, ó. Então veja bem, esse número é elevadíssimo. Quer dizer, 50% de quem fez já tentou. É grande. Então, a questão do já tentar, já ter tentado, ela deixou aqui algumas informações para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o professor, no ambiente de trabalho, enfim, em algum lugar ela deu este sinal, né? E que tu falaste aqui. Então, eu tenho certeza, sim, que atingimos o objetivo. Muito obrigado, em nome do CVV, Brandão, obrigado à TV Santa Maria, obrigado pelo convite. Eu coloco a TV Santa Maria, Brandão, até mesmo, então, fora, né? Nós estamos nos utilizando aqui do Setembro Amarelo, mas fora dele, né? Quando tu sentires a necessidade, faz contato com a gente. Este programa aqui é um dos que estão totalmente abertos para ti, né? A gente faz o agendamento e vamos bater um papo. Fizemos um Fevereiro Amarelo. Também, isto, entendeu? Então, vamos assim, falar mais sobre isto, para nós iniciarmos o ano, né, com esse alerta. Vamos, sim, fazer um trabalho mais forte em cima disso, além do setembro. E eu gostaria também, Brandão, que tu levasse, que a gente sabe que tu tem esse contato com todos esses voluntários, que tu levasse o nosso fraterno abraço, né, para todos eles, porque este trabalho, ele é divino. Este trabalho é uma grande caridade que essas pessoas estão fazendo, né, de forma gratuita, como o nome já diz, voluntários, e que estão lá, doando o seu tempo para um irmão, doando o seu tempo para resolver essas situações. E uma coisa muito interessante, Brandão, que eu faço aqui o comparativo com a nossa missão Brigada Militar. Nós não temos como fazer a estatística das coisas que não aconteceram. Nós só temos estatística das ocorrências atendidas, do furto, do roubo, do assalto. Nós não temos estatísticas daquilo que a Brigada Militar, enfim, os órgãos de polícia evitaram. Vocês é a mesma coisa. Vocês não podem dizer, hoje nós evitamos 2 suicídios, hoje nós evitamos 10 suicídios. Vocês não têm como mensurar isso. Mas eu tenho certeza de que se fizer é a vida. E vocês deram aí uma grande chance para uma pessoa retornar à vida. Uma vida salva justifica todo o nosso trabalho. Justifica todo o trabalho. Que Deus abençoe vocês. Tá, Brandão? E leva daqui então um abraço para todos esses voluntários aí, tá bem? Obrigado. Pessoal, como eu disse para o Brandão, eu acho que atingimos sim o objetivo. Falamos aqui de forma muito clara, de forma muito transparente. Suicídio, sim. Nós sabemos que, eu falava com o Brandão, existe uma certa ética por parte da imprensa, né, de não dizer do motivo daquele acidente ter sido um suicídio. Nós sabemos que o próprio registro policial às vezes não fala de forma muito clara a esse respeito, mas estamos convivendo com isso diariamente. Eu tenho certeza, repito aqui, que todos nós conhecemos alguém que já tentou, que já cometeu. Há pouco tempo, um amigo nosso aqui em Santa Maria acabou cometendo suicídio e
as pessoas foram lá no perfil do Facebook dele e ali, questão de 15, 20 minutos antes, ele fez uma declaração de despedida, ele se despediu. Então, vamos ter bastante atenção naquelas pessoas que são mais caras a nós, né? Prestem atenção na mudança de comportamento, enfim, tudo aquilo que o Brandão aqui, de forma muito competente, nos transmitiu. Qualquer dúvida, qualquer problema, ligue para o 188 CVV. Pessoal, a vida é aquilo que é de mais caro que Deus nos deu. E só Ele tem esse direito de tirá-la. Então, vamos nos amar mais, vamos nos abraçar mais, vamos ter um contato mais fraterno uns com os outros. Muitas vezes nós não temos isso nem dentro do nosso próprio prédio, o vizinho que mora do nosso lado. Vamos nos dedicar um pouquinho mais de tempo a um bom dia, a uma boa tarde, não importa para quem, né? Ou seja, para aquela pessoa que tem um maior poder aquisitivo, aquele pessoal que nos ajuda e que está varrendo a nossa rua. Vamos ter um pouquinho mais de carinho uns com os outros. É esta a reflexão que eu deixo no dia de hoje, aproveitando aqui todo o papo que a gente teve com o Brandão. Desta forma, nós encerramos mais essa edição do programa Cidadania e Segurança Pública, lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras de forma inédita, às 21 horas e 15 minutos. Depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 19 horas e 25 minutos e depois sextas e domingos às 23 horas. Não tem como perder. Perdeu hoje, tem condições de mais 2 oportunidades. Uma boa semana para todo mundo, que vocês fiquem com Deus, fiquem todos abençoados e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.